Martinho Lutero, o grande reformador, de 1483 a 1546. No cárcere, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, John Hus disse: "Podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar." Enquanto caía a neve e o vento írio uivava como fera em redor da casa, nascia esse cisne em Elsben, Alemanha. No dia seguinte, o recém-nascido era batizado na igreja de São Pedro e São Paulo. Como era dia de São Martinho, recebeu o nome de Martinho Lutero. 102 anos depois de John Hus expirar na fogueira, o cisne afixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências, ato que gerou a Grande Reforma. John Hus enganara-se em apenas 2 anos na sua predição. Para dar o valor devido à obra de Martinho Lutero, é necessário conhecer algo das trevas e confusão dos tempos em que nasceu. Calcula-se que pelo menos 1 milhão de albigenses foram mortos na França a fim de cumprir a ordem do Papa de que esses hereges fossem cruelmente exterminados. Wycliffe, a estrela da alva da Reforma, traduzira a Bíblia para a língua inglesa. John Hus, discípulo de Wycliffe, morrera na fogueira, na Boêmia, suplicando ao Senhor que perdoasse os seus perseguidores. Jerônimo de Praga, companheiro de Hus e também erudito, sofrera o mesmo suplício cantando hinos nas chamas até o último suspiro. John Essalia, notável pregador de Erfurt, fora preso por ensinar que a salvação é pela graça. Seu frágil corpo fora metido entre ferros, onde morreu 4 anos antes do nascimento de Lutero. Na Itália, 15 anos depois de Lutero nascer, Savonarola, homem dedicado a Deus e fiel pregador da palavra, foi enforcado e o seu corpo reduzido a cinzas por ordem da Igreja Romana. Em tempos assim, nasceu Martinho Lutero. Como muitos dos mais célebres entre os homens, era de família pobre. Dizia ele: "Sou filho de camponeses. Meu pai, meu avô, meu bisavô eram verdadeiros camponeses." A isso acrescentava: "Há tanta razão para vangloriarmos-nos de nossa ascendência quanto há para o diabo se orgulhar da sua linhagem angélica." Para vestir, alimentar e educar seus 7 filhos, os pais de Martinho esforçavam-se incansavelmente. O pai trabalhava nas minas de cobre, a mãe, além do serviço doméstico, trazia lenha às costas da floresta. Os pais não somente se interessavam pelo desenvolvimento físico e intelectual dos filhos, mas também pelo espiritual. Quando Martinho chegou à idade de compreender, seu pai ensinou-o a ajoelhar-se ao lado da sua cama à noite e rogava a Deus que fizesse o menino lembrar-se do nome do seu Criador, conforme está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Sua mãe era sincera e devota. Ensinou seus filhos a considerar todos os monges como homens santos e a sentir todas as transgressões dos regulamentos da Igreja como transgressores das tais leis de Deus. Martinho aprendeu a recitar os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso, a respeitar a Santa Sé na distante e sagrada Roma e a olhar tremendo para qualquer osso ou fragmento de roupa que tivesse pertencido a algum santo. A base da sua religião formava-se mais em que Deus é um juiz vingativo do que um amigo de crianças, conforme descreve Mateus 19, 13 ao 15. Quando já adulto, Lutero escreveu: "Estremecia e tornava-me pálido ao ouvir alguém mencionar o nome de Cristo, porque fui ensinado a considerá-lo como um juiz encolerizado." Fomos ensinados que devíamos, nós mesmos,
fazer propiciação por nossos pecados, que não podemos fazer compensação suficiente por nossa culpa, que é necessário recorrer aos santos nos céus e clamar a Maria para desviar de nós a ira de Cristo. O pai de Martinho, satisfeitíssimo pelos trabalhos escolares do filho na Vila Nova onde morava, mandou-o aos 13 anos para a escola franciscana da cidade de Magdeburgo. O moço apresentava-se frequentemente no confessionário, onde o padre lhe impunha penitências e o obrigava a praticar boas obras para obter a absolvição. Esforçava-se incessantemente para adquirir o favor de Deus pela piedade, desejo esse que o levou mais tarde à vida em convento. Para conseguir, na sua subsistência em Magdeburgo, Martinho era obrigado a esmolar pelas ruas, cantando canções de porta em porta. Seus pais, achando que em Eisenach passaria melhor, mandaram-no estudar nessa cidade, onde moravam parentes de sua mãe. Esses parentes, porém, não o auxiliaram e o moço continuou a mendigar o pão. Quando estava a ponto de abandonar os estudos e começar a trabalhar com as mãos, certa senhora de recursos, doutora Úrsula Cotta, atraída pelas suas orações na igreja e comovida pela humildade e a sua forma de receber quaisquer restos de comida nas portas das casas, acolheu a família. Pela primeira vez, Lutero experimentara fartura. Mais tarde, ele referiu-se a Eisenach como a cidade bem-amada. Quando Lutero se tornou famoso, recebeu em sua casa em Wittenberg um dos filhos da família Cotta, que cursava naquela cidade. Domiciliado na casa de sua extremosa mãe adotiva, Dona Úrsula, Martinho desenvolveu-se rapidamente, recebendo uma sólida educação. Seu mestre, João Trebunius, era homem culto e de métodos esmerados. Não maltratava os alunos como os demais mestres. Conta-se que, ao encontrar os moços da sua escola, cumprimentava-os tirando o chapéu, porque ninguém sabia quais seriam dentre eles doutores, regentes, chanceleres e reis. O ambiente da escola e no lar era-lhe favorável para produzir um caráter forte e inquebrantável, tão necessário para enfrentar os mais temíveis inimigos de Deus. Martinho Lutero era mais sóbrio e devoto que os demais rapazes da sua idade. Acerca desse fato, Dona Úrsula, na hora da morte, disse que Deus tinha abençoado seu lar grandemente desde os dias em que Lutero entrara em sua casa. Logo depois, os pais de Martinho alcançaram certa abastança. O pai alugou um forno para fundição de cobre e depois passou a possuir mais 2. Foi eleito vereador na sua cidade e começou a fazer planos para educar seus filhos. Mas Martinho nunca se envergonhou dos dias da sua provação e miséria. Antes, reconhecia que fora a mão de Deus dirigindo-o e qualificando-o para a sua grande obra. Como poderia alguém, depois de homem feito, encarar fiel e destacadamente as vicissitudes da vida se não aprendesse a experiência enquanto jovem? Aos 18 anos, Martinho ansiava estudar numa universidade. Seu pai, reconhecendo a idoneidade do filho, enviou-o a Erfurt, no centro intelectual do país, onde cursavam mais de 10.000 estudantes. O moço estudou com tanto afinco que no fim do 3º semestre obteve o grau de bacharel em filosofia. Com a idade de 21 anos, alcançou o 2º grau acadêmico e o doutor em filosofia. Os estudantes, professores e autoridades prestaram-lhe significativa homenagem. Havia dentro dos muros de Erfurt 100 prédios que pertenciam à igreja, inclusive 8 conventos.
havia também uma importante biblioteca que pertencia à universidade, e ali Lutero passava todo o tempo de que podia dispor. Sempre suplicava fervorosamente a Deus que o abençoasse nos estudos. Dizia ele: orar bem é a melhor parte dos estudos. Acerca dele, escreveu certo colega: cada manhã ele precede seus estudos com uma visita à igreja e uma prece a Deus. Seu pai, desejoso de que seu filho se formasse em direito e se tornasse célebre, compartilhou-lhe a caríssima obra Corpus Juris. Mas a alma de Lutero suspirava por Deus, acima de todas as coisas. Vários acontecimentos influenciaram-no a entrar para a vida monástica, passo que entristeceu profundamente seu pai e horrorizou seus companheiros de universidade. Primeiro achou na biblioteca o maravilhoso Livro dos Livros, a Bíblia completa em latim. Até aquela ocasião, supunha que as pequenas porções escolhidas pela Igreja para serem lidas aos domingos constituíam-se em todo da Palavra de Deus. Depois de uma longa leitura, exclamou: se a providência me desse um livro como este, só para mim. Continuando a ler as Escrituras, seu coração começou a perceber a luz e sua alma a sentir ainda mais sede de Deus. A essa altura, quando se bacharelou, os estudos custaram-lhe uma doença que o levou às portas da morte. Assim, a fome pela palavra de Deus ficou ainda mais enraizada no coração de Lutero. Algum tempo depois da sua enfermidade, em uma viagem para visitar a família, sofreu um golpe de espada e 2 vezes quase morreu antes que um cirurgião pudesse tratar-lhe a ferida. Para Lutero, a salvação da sua alma ultrapassava qualquer outro anelo. Certo dia, um de seus íntimos amigos na universidade foi assassinado. Exclamou Lutero horrorizado. O que seria de mim se eu tivesse sido chamado desta para outra vida tão inopinadamente? Mas de todos esses acontecimentos, o que mais abalou o espírito foi o que experimentou durante uma terrível tempestade quando voltava de visitar seus pais. Não havia abrigo próximo, os céus estavam em brasa, os raios rasgavam as nuvens e cada instante. De repente, um raio caiu ao seu lado. Lutero, tomado de grande susto, sentindo-se perto do inferno, prostrou-se gritando: Santana, salva-me! Tornai-me monge! Lutero chamava a esse incidente a minha estrada, caminho de Damasco, e não tardou em cumprir a sua promessa feita a Santana. Convidou então os seus colegas para cearem com ele. Depois da refeição, enquanto ele se divertia com palestras e música, repentinamente anunciou-lhes que dali em diante poderiam considerá-lo como morto, pois ia entrar para o convento. Debalde e seus companheiros procuraram persuadi-lo no seu plano a não fazê-lo. Na escuridão daquela mesma noite, o moço, antes de completar 22 anos, dirigiu-se ao convento dos agostinianos e bateu. A porta abriu-se e Lutero entrou. O professor, admirado e festejado, a glória da universidade, aquele momento que passara os dias e as noites curvado sobre os livros, tornara-se irmão agostiniano. O mosteiro dos agostinianos era o melhor dos claustros de Erfurt. Seus monges eram os pregadores da cidade, estimados por suas obras entre os pobres e oprimidos. Nunca houve naquele convento um monge mais submisso, mais devoto, mais piedoso do que Martinho Lutero. Submetia-se aos serviços mais humildes, como o de porteiro, coveiro, varredor da igreja e de cela dos monges. Não recusava mendigar o pão cotidiano para o convento nas ruas de Erfurt. Durante o ano de noviciato,
antes de Lutero ser feito monge, seus amigos fizeram tudo para dissuadi-lo a confirmar esse passo. Os companheiros, os quais o convidara para a ceia e anunciara a intenção de ser monge, ficaram no portão do convento 2 dias esperando que ele voltasse. Seu pai, vendo que seus rogos eram inúteis e que todos os seus anelantes planos acerca do filho iam fracassar, quase enlouqueceu. Assim se justificou Lutero. Fiz a promessa a Santana para salvar a minha alma. Entrei para o convento e aceitei esse estado espiritual somente para servir a Deus e ser-lhe agradável durante a eternidade. Quão grande, porém, era a sua ilusão! Depois de procurar crucificar a carne pelos jejuns prolongados, pelas privações mais severas e com as vigílias sem conta, achou que, embora encarcerado na sua cela, tinha ainda de lutar contra os maus pensamentos. Sua alma clamava: dá-me santidade ou morro por toda a eternidade. Leva-me ao rio da água da vida, que sai do trono de Deus. Certo dia, Lutero achou na biblioteca do convento uma velha Bíblia latina, presa à mesa por uma cadeia. Achara, enfim, um tesouro infinitamente maior do que todos os tesouros literários do convento. Ficou tão embevecido que, durante semanas inteiras, deixou de repetir as orações diurnas da ordem. Então, despertado pelas vozes da sua consciência, arrependeu-se de seu desleixo. Era tanto remorso que não podia dormir. Apressou-se a reparar seu erro, fê-lo com tanto anseio que não se lembrava de alimentar-se. Então, enfraquecidíssimo por tantos jejuns e vigílias, sentiu-se oprimido pelas apreensões até perder os sentidos de cair por terra. Aí os outros monges o acharam, admirado novamente a sua excepcional piedade. Lutero somente voltou a si depois de um grupo de coristas o haver rodeado cantando. A suave harmonia penetrou-lhe o coração e despertou o espírito. Ainda assim lhe faltava a paz perpétua para a alma. Ainda não havia ouvido cantar o coro celestial: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Nessa altura, o vigário-geral da ordem agostiniana, Staupitz, visitou o convento. Era um homem de grande discernimento e devoção enraizada. Compreendendo logo o problema do jovem monge, ofereceu-lhe uma Bíblia na qual Lutero leu que o justo viverá da fé. Por quanto tempo tinha ele anelado: se Deus me desse um livro destes só para mim! Agora ele o possuía. Na Bíblia achou grande consolação, mas a leitura não podia completar-se em um dia. Ficou mais determinado do que nunca a alcançar paz para a sua alma na vida monástica, jejuando, passando noites a fio sem dormir. Gravemente enfermo, exclamou: os meus pecados, os meus pecados! Apesar de sua vida ter sido livre de manchas, como ele afirmava e outros testificavam, sentia sua culpa perante Deus até que um velho monge lembrou-lhe uma palavra do credo: creio na remissão dos pecados. Viu então que Deus não somente perdoara os pecados de Daniel e de Simão Pedro, mas também os seus. Pouco tempo depois desses acontecimentos, Lutero foi ordenado padre. A primeira missa que celebrou foi um grande evento. O pai, irreconciliável desde o dia que o filho abandonara os estudos da advocacia, assistiu à primeira missa de Lutero, vindo a cavalo de Mansfield. Tinha uma boa oferta para o convento, estava acompanhado de 25 amigos. Depois de completar 25 anos de idade, Lutero foi nomeado para a cadeira de filosofia em Wittenberg, para onde se mudou a fim de viver no convento da sua ordem. Sua alma, porém, anelava pela palavra de Deus e pelo conhecimento de Cristo. No meio das ocupações do seu confessorado,
Dedicou-se ao estudo das Escrituras e no primeiro ano conquistou o grau de Bacalaureus ad Biblia. A sua alma ardia com o fogo dos céus. De todas as partes acorriam multidões para ouvir os seus discursos, os quais fluíam abundantemente e vivamente no seu coração sobre as maravilhosas verdades reveladas nas Escrituras. Um dos mais afamados professores de Leipzig, conhecido como Luz do Mundo, disse: este frade há de envergonhar todos os doutores. Há de propalar uma doutrina nova e reformar toda a Igreja, porque ele se baseia na palavra de Cristo, palavra a qual ninguém no mundo pode resistir e que ninguém pode refutar, mesmo atacando-a com todas as armas da filosofia. Um dos